Olá, boa noite. Boa noite. Denúncia da revista Isto É aponta que o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, escondeu 3 milhões de reais ilegais em contas no exterior. Termina em confusão uma operação da Polícia Civil em escola do MST na Grande São Paulo. 4 policiais e 2 pessoas que estavam na escola ficaram feridas. Sobe para 240 mil o número de estudantes que terão o Enem adiado. Outros 8 milhões de alunos farão as provas neste fim de semana. E o golpe do IPTU em São Paulo. Contribuintes recebem boletos falsificados. E vamos mostrar a diferença. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirma que texto da reforma da Previdência será enviado ao Congresso até 13 de dezembro. E Rosiana Sarney, ex-governadora do Maranhão, vira ré por suposto esquema que fraudou mais de 400 milhões de reais. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, Zé Armando Vanucci conta tudo o que acontece nos bastidores da TV. E ainda... Você já imaginou uma banda que toca músicas, temas de grande sucesso do cinema? Este maravilhoso projeto existe, é brasileiro e vai estar comigo aqui no palco no programa de hoje. Todo Seu, hoje 10h30 da noite. Não dá para perder. Vem, tô te esperando. Uma nova modalidade de golpe tem lesado muitos paulistanos. Criminosos estão fraudando a cobrança do IPTU. Segundo a Prefeitura, a polícia está investigando cada caso. A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico foi alertada pelos próprios contribuintes enganados. E, mais uma vez, a fraude envolve impostos. Assim como aconteceu no início do ano com o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, contribuintes continuam sendo vítimas de golpes com boletos falsos. Agora, o alvo dos criminosos é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Já foram descobertas 2 modalidades do golpe. Existe o golpe em que alguém fraudulentamente gera um boleto e encaminha esse boleto via correio para o contribuinte. E existe também aquelas pessoas que estão incluindo sites na internet. Então, o contribuinte entra lá no Google, digita lá a segunda via do IPTU, aparece um site, ele entra nesse site, tem lá logotipo da prefeitura, tem textos semelhantes ao da prefeitura, só que o contribuinte, ao entrar, ele está sendo fraudado. Ele clica lá no botão, aparece uma notificação de lançamento que também é falsa. E ele paga. As pessoas precisam ficar atentas. O documento falso que está chegando nas residências apresenta o número do contribuinte e o logotipo da prefeitura. Mas é possível identificar algumas diferenças em relação ao original. Eles colocam reajuste anual do IPTU. E aí o contribuinte pega isso, não se atenta que está lá escrito reajuste anual, que não existe essa cobrança por parte da prefeitura, vai lá e paga esse boleto. Ponto principal. As comunicações são enviadas por parte da prefeitura, são coloridas. Então, se a pessoa receber uma cobrança preto e branco por parte da Secretaria de Finanças, ela já pode desconfiar que ali tem alguma coisa errada na cobrança do IPTU. O IPTU original é entregue no início do ano e, para quem opta pelo parcelamento, a cobrança é feita mensalmente. Em cada boleto, há um outro item que também pode ser checado.
Nesse documento que a gente envia mensalmente para o contribuinte que está pagando o IPTU parcelado, vai ter um quadrinho lá e nesse quadrinho tem as pendências, o que foi pago, o que não foi pago. Isso não está sendo verificado nessas comunicações que estão sendo enviadas pelos fraudadores. Medidas para evitar novas fraudes estão sendo aplicadas pelos órgãos públicos. A Prefeitura orienta que os contribuintes analisem bem qualquer boleto antes de pagar. Caso haja dúvida se é verdadeiro ou não, as pessoas podem procurar uma subprefeitura, a Secretaria de Finanças ou ainda acessar o site prefeitura.sp.gov.br/IPTU. Polícia Federal desmantela a quadrilha internacional de drogas. 25 pessoas foram presas. A operação foi batizada de Cavalo Doido, uma referência ao modo de transportar a droga. De acordo com a Polícia Federal, os veículos utilizados tinham bancos e acessórios arrancados e todo o espaço era ocupado com grande quantidade de entorpecentes. Carregado, o carro partia em alta velocidade sem paradas e sem respeitar qualquer tipo de sinalização ou autoridades públicas. A suspeita é que a quadrilha tenha movimentado R$1 bilhão. Foram bloqueadas 80 contas bancárias do grupo e realizadas ainda várias prisões temporárias e apreensão de documentos em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, os acusados distribuíam a droga produzida no Paraguai para os estados de Goiás, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No Paraguai, a operação destruiu ainda plantios de droga em fazendas de propriedades da quadrilha. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, não descartou o envolvimento de facções criminosas como o PCC no esquema de tráfico de drogas alvo da Operação Cavalo Doido. Segundo o ministro, o objetivo da ação é evitar a infiltração de crime organizado do Paraguai. Segundo ele, a operação de hoje integra plano de maior segurança nas fronteiras. Sobe para 240 mil o número de estudantes que terão o Enem adiado. De acordo com o MEC, 364 escolas que seriam locais de prova foram invadidas por estudantes que protestam contra a reforma do ensino médio proposta pela gestão Temer. Com isso, os alunos que fariam provas nessas instituições terão o Enem adiado. Para esses inscritos, a prova vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro. Para os demais estudantes, mais de 8 milhões, o exame vai acontecer neste final de semana. Mas caso uma nova escola seja invadida até a aplicação do Enem, o candidato que deve fazer a prova no local também será liberado. Ontem, a Justiça Federal do Ceará determinou a manutenção do Enem para este final de semana. O Ministério Público Federal do Estado havia solicitado, na quarta-feira, a suspensão das provas em todo o país, alegando que o adiamento do exame para alguns alunos feria a isonomia do Enem. Mas a Justiça entendeu que a isonomia é garantida pelos critérios de correção. O governo federal tomou todas as providências para que tudo ocorra com organização e tranquilidade. Todo o sistema de segurança está garantido com a participação das polícias militares dos estados, da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Queremos tranquilizar a todos, alunos, familiares. O Enem vai acontecer neste final de semana em todo o Brasil. E ainda de acordo com o Ministério da Educação, o gabarito do Enem, que será feito neste fim de semana, será divulgado no dia 9. A Polícia Civil fez uma operação na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Guararema, na Grande São Paulo, destinada à formação de militantes. 2 pessoas foram detidas, mas liberadas depois de prestarem depoimentos. 10 carros da polícia chegaram à porta da instituição. Vídeos de câmeras de segurança mostram os policiais pulando a janela da recepção e invadindo a escola. De acordo com os coordenadores do movimento, havia cerca de 200 alunos no local no momento da operação. A ação em Guararema é uma colaboração com a Polícia do Paraná, que busca integrantes do movimento acusados de vários delitos, como invasão de propriedade e porte ilegal de arma de fogo. A suspeita era que um dos procurados estivesse escondido na escola. Segundo o MST, a invasão ocorreu sem autorização da Justiça. O movimento diz que repudia a ação da Polícia de São Paulo e exige que o governo e as instituições competentes tomem as medidas cabíveis
incabíveis. Um dos detidos na operação é um idoso de 64 anos que mora na escola e, segundo os policiais, foi detido por desacato. Ele disse em depoimento ter sido agredido com socos e pontapés, mesmo quando já estava imobilizado com algemas no chão. Ele tem mal de Parkinson e teve 3 costelas fraturadas. Uma mulher disse em depoimento que tentou explicar que o aposentado era doente e foi agarrada pelos cabelos e jogada no chão. Em nota, a Polícia Civil de Mogi das Cruzes informa que recebeu da Polícia Civil do Paraná solicitação de ajuda para cumprir um mandado de prisão na cidade de Guararema. No texto, a polícia afirma que procurava a Margarete Barbosa de Souza, que estaria na escola. Ela é acusada de furto e dano qualificado, entre outros crimes. Segundo a nota, policiais foram recebidos com violência e 4 agentes ficaram feridos. 2 pessoas que estavam na escola também ficaram feridas e outras 2 pessoas foram encaminhadas à delegacia de Guararema por desobediência, resistência e desacato. O desaparecimento de 5 jovens da Zona Leste completa 15 dias. As famílias acreditam no envolvimento de PMs no caso, fato que é, por enquanto, descartado pela Secretaria da Segurança Pública. O drama e a angústia da Adriana já duram 2 semanas. Como mãe, às vezes eu sinto que está morto e às vezes eu sinto que está vivo. Os jovens que sumiram têm entre 16 e 19 anos. Jonathan Moreira Ferreira, Kaique Machado Silva, César Gomes Silva, Robson Fernando Donato de Paula, que é cadeirante, e um adulto que também está sumido, Jones Ferreira Januário, de 30 anos. O veículo que o grupo usava foi abandonado e localizado perto do Rodoanel. As famílias participaram de uma reunião com o secretário da Segurança Pública, Magno Alves, e com integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Uma testemunha esteve no DHPP essa semana e ela relatou que os jovens teriam acionado ele por volta de 00:30, que o carro teria quebrado no centro da cidade de Mauá. 2 inquéritos foram abertos, um pelo DHPP, o Departamento de Homicídios, e outro pela própria Corregedoria da Polícia Militar. É que as famílias levantaram a suspeita de que policiais estariam envolvidos no caso, mas o secretário de Segurança, Magno Alves, disse que, por enquanto, esta hipótese está totalmente descartada. A suspeita ganhou força com a divulgação de uma mensagem de áudio enviada por um dos rapazes a uma amiga, falando sobre uma suposta blitz na noite do ocorrido. Ei, tio, acabei de tomar um enquadro ali, os polícia tá me esculachando, não vai ter como encostar aí nas 2 pistas não, mano. Cê é louco, o bagulho tá louco. Após a reunião com as famílias, o secretário disse que a polícia vai intensificar as buscas na região e o monitoramento dos jovens desaparecidos. Estou determinando que o COI passe a atuar. Ele é uma equipe especializada em buscas em mata fechada. Estou determinando também o auxílio do grupamento aéreo. Documentos mostram que o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, do PMDB, tentou esconder cerca de 3 milhões de reais de recursos ilegais nos Emirados Árabes e no Uruguai. Segundo a revista Isto É, ele teria recebido o valor da empreiteira Carioca Engenharia, mesmo depois de ter sido flagrado pela Operação Lava Jato. Em março do ano passado, quando o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal os primeiros pedidos de investigações contra políticos, Henrique Alves esvaziou sua conta no banco Merrill Lynch, na Suíça, e transferiu os recursos para bancos dos Emirados Árabes e no Uruguai. Em junho deste ano, a Lava Jato encontrou a conta de Alves na Suíça, que não foi declarada no Brasil. A descoberta confirmou parte da delação premiada feita por diretores da Carioca Engenharia, que apontaram Alves como destinatário de propinas para ajudar na liberação de recursos da Caixa Econômica para obras do Porto Maravilha, no Rio. Por causa da descoberta da conta, Alves pediu demissão do cargo no Ministério do Turismo, que ocupou nos governos Dilma e Temer. A origem do patrimônio milionário de Alves no exterior já foi rastreada e é um dos pontos que fundamentam a ação penal que ele e o ex-deputado federal Eduardo Cunha, também do PMDB, respondem desde o mês passado. Eles se tornaram réus por suspeita de esquema de corrupção na Caixa Econômica.
O ministro Teori Zavascki negou o pedido para soltar o ex-deputado Eduardo Cunha. O PMDBista está preso desde o dia 19 do mês passado em Curitiba. Na Lava Jato, o ex-deputado é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo na África e também de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A defesa de Cunha informou que vai recorrer da decisão de Teori na segunda turma do STF. Em depoimento, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, confirma que recebeu propina da empresa holandesa SBM Offshore. Barusco prestou depoimento na Terceira Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. O pagamento da propina, segundo ele, foi entre 1997 e 2012 e teria sido para beneficiar a SBM Offshore em contratos com a Petrobras. Ele relatou que repassava informações privilegiadas à empresa holandesa e que durante 4 anos recebeu $10 mil mensais de propina. Barusco disse que alguns pagamentos foram feitos em uma conta na Suíça. Segundo as investigações, a suspeita é que os holandeses pagaram $40 milhões a ex-diretores da estatal. Além de Barusco, respondem nesta ação penal os ex-diretores da Petrobras, Renato Duque e Jorge Zelada. Os dois estão presos no Paraná. Na Lava Jato, Pedro Barusco fechou acordo de delação premiada e está em prisão domiciliar. Ele já devolveu R$182 milhões. Também em delação premiada, ex-executivo da empreiteira Mendes Júnior deve reforçar denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. A informação é do jornal O Globo. Sérgio Cunha Mendes, ex-vice-presidente da Mendes Júnior, negocia há quase 1 ano o acordo de delação com a Justiça. Nas negociações, o empreiteiro se dispôs a esclarecer o caso que levou Renan Calheiros a renunciar à presidência do Senado em 2007. O senador é acusado de ter usado dinheiro da Mendes Júnior para pagar pensão alimentícia a Mônica Veloso, jornalista com quem Renan tem uma filha de uma relação extraconjugal. A denúncia foi apresentada ao Supremo em 2013 e está pronta para ir ao plenário do STF. Cabe à presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, decidir quando o caso será colocado em votação. A Procuradoria-Geral da República afirma que Renan Calheiros recebeu propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira em troca do pagamento de despesas pessoais. Na época em que o escândalo veio a público, Renan negou as acusações e apresentou documentos para comprovar que tinha renda suficiente para pagar a pensão com recursos próprios. No entanto, a Procuradoria afirma que alguns documentos apresentados pelo senador são falsos. Na Lava Jato, Sérgio Cunha Mendes já foi condenado a 19 anos de prisão. Ele recorre em liberdade. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que o governo federal pretende encaminhar o projeto de reforma da Previdência ao Congresso até o dia 13 de dezembro. Inicialmente, o governo dizia que a proposta de reforma seria enviada até o primeiro turno da eleição municipal. Mas, diante da pressão de parlamentares da base aliada e de centrais sindicais, decidiu pelo adiamento. Segundo o ministro, a versão final do texto elaborado pela Casa Civil foi levada ao presidente Michel Temer nesta semana. O Planalto disse que consultará centrais sindicais e representantes dos empresários antes de encaminhar a proposta ao Legislativo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, defendeu o reajuste salarial de juízes. Lewandowski disse que os magistrados são trabalhadores cujos vencimentos são corroídos pela inflação e que o posicionamento a favor do reajuste não é feio nem antissocial. Um projeto que tramita no Senado prevê um reajuste de 16,3% nos vencimentos dos ministros do Supremo, que passariam dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender um reajuste salarial para si próprio. Ele ganha R$ 33.700, quer ganhar R$ 39.200 mensais. Lewandowski falou como sindicalista num resort paradisíaco da Bahia, num encontro de juízes estaduais. Um encontro patrocinado por empresas públicas e privadas. Entre elas, uma empresa de celulose que coleciona condenações judiciais nas áreas ambiental, trabalhista e fiscal. Falando para os colegas de magistratura, Lewandowski perguntou a certa altura: reivindicar reajuste salarial é feio?
Não, no seu caso não é feio, é horroroso. O valor do reajuste do Supremo foi sugerido pelo próprio Supremo. A aprovação cabe à Câmara e ao Senado, duas casas apinhadas de investigados no Supremo. A sanção é de responsabilidade de Michel Temer, cujos aliados são condenações na fila do Supremo, esperando para acontecer. Ninguém diz em voz alta, mas esse pedido de aumento do Supremo Tribunal Federal, nesse momento em que a crise econômica se mistura à crise moral, se parece muito com uma chantagem. Mas Lewandowski tem uma saída. Se preferir, o ministro pode trocar o seu salário atual, que é 20 vezes acima da média remuneratória do país, pelos lucros da atividade privada. Em tempos de Lava Jato, clientes não vão faltar para o doutor Lewandowski. Boa noite. Justiça aceita a denúncia e Rosiana Sarney, ex-governadora do Maranhão, vira ré por suposto esquema fraudulento de concessão de isenções fiscais pela Secretaria de Estado da Fazenda a empresas. As fraudes causaram um prejuízo de 410 milhões de reais aos cofres públicos. Outras 10 pessoas também estão sendo investigadas, entre elas ex-gestores e servidores públicos. O grupo é acusado de cometer crimes de peculato, prevaricação, fraude à administração fazendária e participação em organização criminosa. Procuradoria Regional da República no Distrito Federal envia ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, lista com nomes de 9 ministros do governo Temer suspeitos de envolvimento na chamada farra das passagens. No total, a lista cita 219 políticos com foro privilegiado entre deputados, senadores, governadores e ministros. Nesta semana, o Ministério Público Federal já havia denunciado 443 ex-parlamentares na farra das passagens. O escândalo estourou em 2009, quando foi descoberto que o benefício, que servia apenas para o deslocamento dos parlamentares entre suas bases eleitorais e Brasília, era utilizado para viagens de lazer e até mesmo cedido para familiares e amigos deles. A tragédia de Mariana completa um ano amanhã. Hoje, o IBAMA aplicou 3 multas contra a Samarco. Uma das multas é no valor de R$500 mil por dia. O IBAMA defende que a empresa não fez legais a contenção de rejeitos e a recuperação ambiental da região. A mineradora já foi multada pelo Instituto outras 10 vezes. A ONU também se posicionou sobre o desastre. A organização afirmou que as ações da Samarco e das autoridades brasileiras foram pequenas diante dos danos causados a mais de 6 milhões de pessoas. O rompimento da barragem de dejetos de minério provocou a morte de 19 pessoas. O documento da ONU critica duramente a falta de ações em relação às comunidades indígenas e ribeirinhas. Para os representantes da organização, os esforços das empresas Samarco, Vale e BH Billington foram insuficientes para deter o vazamento de lama. Além da tragédia humana, o desastre em Mariana teve impacto ambiental difícil de avaliar. Os detritos atravessaram Minas Gerais pelas águas do Rio Doce e chegaram até o Espírito Santo e alguns pontos da Bahia. Desde a tragédia, a pesca profissional está proibida na parte mineira da bacia do Rio Doce. O maior desastre ambiental da história do Brasil completa um ano no sábado, sem a punição dos culpados. 22 pessoas e 4 empresas foram denunciadas pelo Ministério Público, mas as empresas Samarco e Vale ainda não pagaram nenhuma multa pelo rompimento da barragem. A entrada de uma massa de ar frio e a influência do vento que sopra do mar provocaram queda da temperatura e a máxima hoje não passou dos 20 graus aqui na capital. E olha, no sábado não devem ocorrer grandes mudanças e a temperatura deve ser amena. Mariana Armentano traz mais detalhes da previsão para todo o estado. O tempo vai mudar pouco em relação a hoje e calor mesmo só vai fazer pelo interior do estado. O dia deve ficar nublado com poucas aberturas de sol e chuvas a qualquer hora na faixa norte, ali na região de Franca e Ribeirão Preto, mas ao noroeste, ali pela cidade de Votuporanga, o sol aparece mais e chove só a partir da tarde. Já no litoral, o dia será de muita nebulosidade, com garoa de manhã e à noitinha. Máxima só de 22 graus em Santos e de 24 em Caraguatatuba. Essa previsão vale para toda a faixa leste, incluindo aqui a região metropolitana. A diferença é que por aqui na capital, o sol aparece um pouquinho mais.
mas as temperaturas ainda ficam amenas. Máxima amanhã só de 21 graus. No domingo esquenta mais, faz até 26 com chuva só a partir da tarde. E na segunda-feira a máxima prevista é de 28 graus. Esquenta? Governo de São Paulo lança programa de concessão da rodovia Centro-Oeste, a primeira com modelo de pedágio flexível do estado. São trechos de 7 rodovias que passam por 30 municípios do Centro-Oeste paulista. Ao todo, são 570 quilômetros de pistas. A empresa que ganhar a concessão por um período de 30 anos terá de investir quase 4 bilhões de reais em obras de duplicação e equipamentos de segurança. A grande novidade é que o pedágio será flexível, com preços diferentes de acordo com o horário. Mais caro nos momentos de pico e, consequentemente, com desconto quando a rodovia tiver menos movimento. A parte que já é pedagiada, nós estamos calculando, em média, 19% na redução do preço do pedágio. A parte nova a ser concessionada entra nesse novo sistema, né, de pedágio de menor custo, um desconto obrigatório de 5% para ser eletrônico e outras possibilidades também de desconto. A expectativa é que a empresa vencedora também assuma 130 quilômetros aqui da Via Anhanguera. E aí haverá um novo cálculo para o pedágio com a possibilidade de redução na tarifa. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e um bom final de semana. Uma boa noite para você e fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Tudo sobre o clássico São Paulo e Corinthians você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.